sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu tenho a honra de receber o padre Oswaldo de Oliveira Rosa, que é prefeito da cidade de Catanduva e também dono do Catanduva Futebol Clube. Seja bem-vindo, padre prefeito. Opa, muito obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com todo esse trabalho que vocês realizam para o Brasil e para o mundo. A gente quer saber de coisas boas que estão sendo feitas pelo município, mas antes eu quero perguntar dessa sua trajetória. O senhor era padre e se tornou político. Como é que foi essa transição? Não, né? Os dois andam juntos, né? Sim, continuou padre sempre, né? Não tem como deixar. E a questão da política, aliás, minha família tem um pouco essa trajetória. Nós somos dois irmãos padres, um está em São José do Rio Preto, padre Ernesto de Oliveira Rosa, e que foi padre prefeito em 2001 e 2004 na cidade de Américo de Campos. É uma tradição, então, gente. Ó. Mas só que ele é político, né? E eu não sou tão político assim. Mas eu trabalho envolvendo assim a comunidade, área social, de comunicação, organização pastoral. Tudo isso não só possibilitou, mas forçou a gente a estar na política, né? Principalmente a área social. Eu fui para uma paróquia em 99, quando fui ordenado dia 18 de dezembro de 98, no dia 1º de janeiro de 99, assumi uma paróquia de periferia, era uma comunidade de periferia, não tinha condições nem de manter o padre, lá na cidade de Catanduva. Eu, durante 1 ano e 5 meses, eu tinha que comer na casa das pessoas, que a comunidade não tinha estrutura financeira para manter uma casa. E assim nós vivemos. E a comunidade foi crescendo, foi desenvolvendo muitos projetos pastorais, projetos sociais. E essa foi uma forma que a cidade sempre procurou ver aquela liderança como uma liderança também política. Mas eu nunca tive essa aptidão política. E no ano de 2020, foi a própria igreja, né, de uma forma assim direta, pediu para participar da vida política, da vida pública. Eu imagino que se o senhor tinha uma atuação tão forte nas comunidades, sem o uso da máquina pública, então eu imagino que como prefeito, o seu alcance, o seu trabalho, a sua abrangência foi muito maior. Mas o senhor encontrou desafios, como por exemplo a questão orçamentária, não é, padre? E a burocracia, né? A vida pública tem uma dinâmica própria, que é uma dinâmica burocrática, né? Você não consegue fazer tudo o que é necessário e nem tudo o que precisa ser feito em determinados tempos, né? Porque tem todo um tempo burocrático de licitações, de respeito, de poderes, né? E também a questão orçamentária. Tem que respeitar, tem que, acima de tudo, tomar muito cuidado, e foi o que nós fizemos em Catanduva. Pegamos uma administração com um teto muito limitado, fizemos uma gestão de maneira que conseguimos economizar muito, né? Em 2 anos de gestão, economizamos numa cidade como Catanduva mais de 100 milhões, investindo na própria população, regularizando várias situações pendentes, principalmente com funcionários, né? Então foram mais de 100 milhões de economia do orçamento que já vinha dos anos anteriores, dos prefeitos anteriores. Então foi a forma de fazer a gestão e de cuidar do patrimônio público. O maior patrimônio hoje do município, de uma cidade, é a pessoa humana. A pessoa humana é o maior patrimônio da humanidade. Então esse é o nosso maior cuidado. E depois todos os recursos devem ser administrados em favor da pessoa humana, né? A pessoa humana sempre é o centro. E para nós que somos cristãos, para eu que sou sacerdote, padre, a pessoa humana são os olhos de Deus, né? A relíquia de Deus, as pupilas de Deus são as pessoas. Em relação à infraestrutura também, foi possível fazer um investimento em escolas, em hospitais, áreas da educação, da saúde, justamente devido a essa reestruturação orçamentária de folha de pagamento. Isso se reverteu em benefício para a população. Perfeito. Nós assumimos a gestão pública com recurso próprio, com orçamento de 2000, previsto para 2021, foi o primeiro ano de gestão, com 265 milhões de receita e 263 milhões de despesas. Super apertado. O município teria só 3 milhões para gastar durante 12 meses em todos os outros serviços necessários. E nesse ano 2021 conseguimos
passar o orçamento para 294 milhões, 29 milhões a mais. Nós tocamos toda a prefeitura no período de pandemia, priorizando a saúde, né? Graças a Deus conseguimos regularizar, acompanhar todo aquele período difícil e economizamos 55 milhões. E 55 milhões nós investimos 51 milhões de acertos trabalhistas atrasados. Então olhamos principalmente os funcionários públicos, estavam muito descontentes, muitas coisas irregulares, pagamentos atrasados, dissídios atrasados, ações atrasadas. Nós assumimos ações de 20 anos atrás. E ainda começamos o ano com 33 milhões em caixa. Então, aqueles 29 milhões que foi o superávit daquele ano, que nós conseguimos a mais, iniciamos o ano com mais ainda, de 29 passamos para 33 e economizamos 51 milhões. E no ano seguinte, que foi o ano passado, 2022, a nossa maior preocupação era fazer a gestão, a reestruturação dos funcionários. Uma gestão de retomada, porque tinham muitos serviços parados, comércio, e tinha também turismo. Os funcionários há 26 anos não tinha reestruturação, salários totalmente atrasados, deficitários. Conseguimos regularizar, fazer uma reestruturação. O mínimo de aumento foi 25% em setembro do ano passado e mais 15% esse ano. Então, o funcionário que teve o menor aumento foi de 40%. Né? Teve outros 60%, 70%, 80%, depende dos segmentos. Então, ano passado, nós conseguimos avançar ainda mais na arrecadação. Fizemos uma economia de 54 milhões para investir em infraestrutura, né? Esse ano, que são as reformas de todas as escolas do município, são 36 escolas, nós estamos reformando 36 escolas, estamos reformando 33 unidades de saúde, estamos construindo pronto atendimento, construindo mais outras unidades, reformando o centro, com todo esse recurso economizado. Fizemos a reestruturação, investimos nos funcionários em 2022 19 milhões a mais, e esse ano estaremos investindo 53 milhões a mais nos salários dos servidores, e ainda começamos o ano com uma boa receita. Qual foi o segredo para esse sucesso na administração? Foi uma visão ampla do que precisava ser feito, organização, boa gestão, planejamento, tudo isso junto, e Deus? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Mas a responsabilidade e uma equipe que veio para trabalhar. Nós temos uma equipe de gestores que são técnicas, que normalmente essas pessoas não vieram da política, não tiveram uma experiência política, mas são pessoas muito experientes nas áreas que elas atuavam antes e trouxeram essa experiência para a administração pública. Tem uma história dos 3 Cs que Perfeito. Você exige. Como é que é isso aí? Conta para o pessoal de casa. Quando foi para escolher os secretariados e os diretores, então o critério foi os 3 Cs. Primeiro C, caráter, pessoa de caráter. Segundo C, confiança. E o terceiro, competência. Foram os 3 Cs que nós utilizamos para escolher toda a equipe, né? Então, caráter, confiança e competência. E as coisas têm andado bem. Em relação à educação, qual é a tua expectativa para 2023? A educação, ela anda muito bem. Retomamos ali com uma secretária e uma equipe de gestores na educação fantástico. Primeiro, olhando os nossos gestores, os nossos educadores como pessoas de valor, pessoas importantes na transformação da sociedade, na transformação da educação de uma cidade. Que começa ali, né, padre? Começa a tudo gente ali. está com a criança que tem uma perspectiva de desenvolvimento, de ser transformada, de se tornar alguém pela educação. Se esse caminho não está bem trilhado... A garantia do futuro dos adultos normalmente está na educação infantil. E os professores tinham seus salários também não regularizados, diretores, nós dobramos salários de diretores, vice-diretores, coordenadores, regularizamos várias situações desses gestores e começamos a investir muito na educação. Agora estamos investindo em infraestrutura, investimos também em equipes que dão respaldos nas escolas, contratando, terceirizando vários serviços, como SGs, como merendeiras. Então as escolas agora mais amparadas e com
agora a reforma de todas as escolas. Então, para o final do ano, todas as escolas reformadas, climatizadas, todas as escolas com multimídia e também com lousas novas de vidro e, acima de tudo, os nossos professores, diretores animados, contentes e comprometidos. Padre, para a gente encerrar, quem foram as pessoas, os ídolos, os homens que te inspiraram na política para fazer desse mundo melhor por meio da política? Olha, são vários. Citar alguns exemplos de pessoas que já partiram, como Tancredo Neves, um grande homem, mas Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, assim, foi um grande nome, uma grande pessoa que ajudou a política e os políticos no Brasil. Ele foi um grande homem e vai ficar na história. E tem os outros recentes, mas vamos olhar aqueles que marcaram a história, ajudaram a política e hoje já estão na eternidade.